Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Pedir para os irmãos colocarem em pé e vamos juntos adorar o nosso Deus. Declarando bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Que essa noite possamos juntos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. Amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Declare bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Declare Deus, venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Declare Deus, venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Que possamos sempre estar unidos em Cristo Jesus, como corpo, como família do Senhor. Amém? A igreja pode se sentar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento que nós temos aqui, Senhor, juntos. E obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Pai, porque é através da Tua igreja que o Senhor demonstra, Pai, a Tua sabedoria, quem Tu és, aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus, Pai. E nós queremos estar aqui, Pai, como corpo, Pai, unidos, Te louvando, Pai, e aprendendo a praticar a Tua palavra, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos ensina, nos corrige, nos ensina a agradar ao Senhor, Pai, como nós devemos, Pai. Que nós possamos ser rápidos, não lentos, Pai.
Que o Senhor não retire, Pai, a tua mão sobre nós, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Nós que carecemos, Senhor, de entendimento e da tua misericórdia, Pai. Que essa noite, Pai, seja uma noite que nós possamos olhar para a tua palavra, Pai. A tua palavra transforme os nossos corações, Pai. A maneira que nós pensamos, a maneira que nós agimos, e que nós possamos realmente, Pai, ser forjados, Pai, ser conformados, Pai, a quem Tu és, Pai. Obrigado pela nova identidade que nós temos no Senhor, Pai. Que nós possamos com alegria, Senhor, com alegria, Pai, estar satisfeitos com tudo aquilo que o Senhor já nos proporcionou em Cristo, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Boa noite, irmãos. Queria convidar vocês para ler Salmos, capítulo 25. Se você tem a sua Bíblia aí, Salmo, capítulo 25. Esse salmo é interessante porque é um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi ora por auxílio divino. E é interessante como Davi aqui tem um entendimento de como é que o Senhor então virá em seu socorro. Interessante que quando a gente muitas vezes pede por ajuda divina, e pedir é uma coisa, mas entender como é que nós obtemos essa ajuda divina é outra coisa. E não se trata nunca de um tipo de jogar as cartas para cima e esperar para ver se Deus responde ou não. Isso seria contradição à palavra de Deus, que diz que Ele sempre responde. Mas a questão é como Ele responde. Então nós vamos ler isso aqui em Salmos 25, Salmo 25. Diz assim a partir do versículo 1. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem justa causa, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua vereda e ensina-me, Senhor, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia as tribulações do coração,
tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Só destaque para o versículo 7, onde ele diz, Davi dizendo, não te lembres dos meus pecados da mocidade, lembra-se nem das minhas transgressões, lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Como é clara a palavra de Deus dizendo que o Senhor não nos perdoa, não nos auxilia, nem nos favorece por causa de quem nós somos, mas por causa da própria natureza dele, por causa de quem Deus é, por causa da sua bondade e por causa da sua misericórdia. Assim que nós não confiamos em nós mesmos, nós não temos nada que nós possamos oferecer ao Senhor, para que Ele possa então mudar quem Ele é. Ele age como Ele age, por causa de quem Ele é, e não por causa de quem nós somos. E no versículo 14, Davi diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E no versículo 12 ele diz, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá. Você percebe que o temor de Deus é a condição para que o homem receba essas orientações do Senhor. Se nós queremos ser dirigidos pelo Senhor, que o Senhor guie os nossos caminhos, existe uma condição muito clara, que é temer ao Senhor. E eu achei interessante um comentário do versículo 14, que fala a intimidade do Senhor é para os que o temem, dizendo que a intimidade é comunhão com os pensamentos, desejos e anseios de Deus. Então, se você tem uma vida de intimidade com o Senhor, você tem comunhão, você tem esse comum entendimento. Você, assim como Deus, você entende quais são os desejos, quais são as vontades, quais são os anseios de Deus, quais são os pensamentos de Deus. E por saber quais são os pensamentos de Deus, você que tem a mente de Cristo, você começa a se ajustar cada dia a esses pensamentos, a essas vontades, e você já não age mais como você pensa, como você deseja. Isso é maravilhoso. E nós devemos crescer em intimidade com o Senhor, para que assim nós possamos experimentar a vontade do Senhor. Amém? E convidar vocês a se colocarem de pé e nós continuarmos cantando ao Senhor. Nesse momento também os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. E essa música diz, em espírito e em verdade te adoramos, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei Todo-Poderoso, Ele é o Deus maravilhoso. Que possamos realmente adorar ao Senhor com todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
entregamos nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis, E Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor Jesus. te adoramos, te adoramos. Declare isso Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Tu és o Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor. tu és o nosso Senhor Jesus. Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver, Senhor Jesus. na casa de Deus, onde flui o amor. Declare isso mais uma vez para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, ministrando louvor. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Porque nós temos a liberdade realmente de o adorarmos com todo o nosso coração. O Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança para o adorarmos. Amém? Então que possamos realmente fazer isso todos os dias das nossas vidas. Adorarmos o nosso Senhor com todo o nosso coração. Amém? E é isso que nós vamos declarar, que nós o amamos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha,
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de da Deus. bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Aleluia, Senhor Deus. Jesus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Aleluia, Senhor Jesus. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Declare com todo o seu coração: és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor Jesus, em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa, Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade nas nossas vidas, Pai. Obrigada porque o Senhor se sacrificou por nós, Pai, mesmo nós não sendo merecedores. Nós te agradecemos, Deus, pela nossa vida, Pai, pela vida da nossa família. Te agradecemos pela Tua igreja, Pai, aqui reunida, para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja com os irmãos que não puderam estar presentes, Pai. Te pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco, Pai, nessa noite, através da Tua palavra, Deus, e que nós saiamos daqui, Deus,
diferente de como entramos, Pai, com novo ânimo, Pai, com novo fôlego. Senhor, que a semana possa ser abençoada, Pai, e que a gente nunca se esqueça, Deus, do Teu grande amor nas nossas vidas, Pai, e que o Senhor nos livrou e nos tirou do mundão, Pai, do pecado, Deus, e dia após dia o Senhor tem trabalhado nos nossos corações, Pai. Por isso, Deus, somos gratos, Pai, por essa igreja, Deus, pela Tua maravilhosa graça nas nossas vidas, Pai. Fale conosco através da palavra que o pastor vai ministrar, e também, Senhor, as nossas crianças, Deus, que o Senhor possa já estar trabalhando na vida delas, Pai, desde cedo, Pai. Te agradecemos, Deus, por todas as boas novas que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Amém. As crianças estão saindo para as salinhas e nós vamos aproveitar esse tempo para orar juntos. E nós vamos pedir a Deus, clamar ao Senhor, para que Ele tome conta dos nossos corações. Tomar conta dos nossos corações o que eu quero dizer é a gente deixar de lado os nossos desejos e tomar conta realmente dos nossos corações, como controlando os nossos corações. Queria orar com os irmãos hoje sobre isso, e que nós possamos realmente ser diligentes na maneira em que nós vivemos as nossas vidas cristãs. Em nome de Jesus. Eu queria convidar os irmãos que puderem abaixar suas cabeças, fechar seus olhos. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, como Tu és grande, Pai, Deus de misericórdia, Deus que fez tudo por nós, se entregando na cruz do Calvário, Pai. No meu lugar para onde eu deveria ir, onde eu deveria estar, mas não seria aceito se estivesse lá, porque somente o Teu sangue, Senhor Jesus, é capaz de remir os nossos pecados, Senhor, e nos purificar de toda injustiça, para que nós possamos viver assim, uma vida aceitável diante do Senhor. Senhor, nós como igreja oramos ao Senhor esta noite, Pai. Que o Senhor realmente, Pai, faça a Tua obra nos nossos corações, Pai. Converta os nossos corações ao Senhor, Pai. Que nós possamos ver, Pai, irmãos e irmãs de maneira diligente e não negligente, buscando ao Senhor, Pai. Que nós possamos, Senhor, não apenas cantar que o Senhor é bom, não apenas dizer que o Senhor é o nosso Salvador, mas que nós possamos, Senhor, viver essa vida nova que o Senhor nos proporciona, Pai. Essa vida nova nós vivemos pela fé, Senhor, quando nós crucificamos nosso eu naquela cruz, Pai. Renunciamos tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tomamos a nossa cruz e Te seguimos, Senhor Jesus. E é isso que nós desejamos para esta igreja aqui, que se reúne neste local, Pai. O Senhor seja conosco, Pai. Nos ajuda, Pai. Senhor, que o Senhor
faça que com os nossos corações sejam corações humildes, Pai. Que nós, ao percebermos, Senhor, qualquer desvio do nosso caminho, Pai, que nós possamos nos arrepender, Pai. Nos arrepender e crer, Pai, que o Senhor, na cruz, cravou a nossa dívida, Pai. E o Senhor nos deu, Pai, nos proporcionou uma nova maneira de vida, Pai, onde nós já não vivemos para nós mesmos, Pai. Ó Pai, que nós possamos já não perder tempo, Pai, porque os dias se abreviam, Pai. E nós sabemos, Pai, que cada vez, Pai, que nós vivemos a nossa vida neste mundo, Pai, como se do mundo fôssemos, tendo o coração transformado, mas ainda com atitudes ímpias diante do Senhor. Nós sabemos, Pai, que a Tua mão não está sobre nós quando nós decidimos viver assim, Pai. Pai, que nós possamos apresentar corações puros diante do Senhor, mãos puras diante do Senhor, Pai. Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a que nós nos apressemos, Senhor. E que nós, deixando então de lado, Pai, as verdades básicas, nós possamos crescer. E como adultos, Pai, como pessoas maduras, Pai, pessoas que temem ao Senhor, pessoas que têm intimidade com o Senhor, Pai, que nós busquemos, Pai, esse alimento sólido, que é o Senhor Jesus. Que nós busquemos, Pai, essa satisfação, Pai, essa alegria, que é uma pessoa, Jesus Cristo, Senhor. Que nós já não estejamos como meninos jogados de um lado para o outro, Pai. Convencidos por qualquer doutrina, por qualquer falsa verdade, Pai. Proveniente desse mundo em que nós vivemos, Pai. Mas que nós possamos olhar todo o tempo, Pai, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Pai. Que nós possamos crer, Pai, que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, Pai. E que Teu Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade, Pai. Pai, que nós possamos viver esse conceito completo, Pai, da vida com o Senhor, Pai. Não por partes, Pai. Que nós possamos deixar o controle das nossas vidas ao Senhor e experimentar como é bom, Senhor, depender do Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai. Seja conosco, Pai. Pai, que não seja a nossa vida, Pai, que vivamos a vida de Cristo, Pai. Nos conduz, Pai. Que a gente não considere, Pai, todas essas coisas que o mundo nos oferece, Pai. Que nós não consideremos que essas coisas tenham qualquer valor, Pai. Que nós não nos enchamos, Pai, das coisas desse mundo, Pai. Mas que nós possamos Te buscar em primeiro lugar, Pai. Ajuda, Pai, essa igreja, Pai. Ser com a vida, Pai, do Mateus, da Karina, Pai, a família deles, Pai. Cuida deles, Pai, a cada momento, Pai. Que a mente deles seja renovada a cada momento, Pai. Da nossa irmã Edi, Pai. Cuida dela, Pai. Que as circunstâncias não tomem lugar no seu coração, Pai, mas que ela prevaleça e persevere, Pai, na esperança bendita que nós temos no Senhor Jesus, Pai. Cuida, Pai, da família do Marcelo, da Maria, Pai. Abençoa a vida deles, Pai. Que o desejo deles seja, Senhor, um desejo ardentemente de Te buscar e serem cheios da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Cuida, Pai, do Vitor, Pai, da Bruna, Pai. Pai, que o Senhor nos ensine a cada dia, Pai, a viver essa vida, Pai. E que no lugar de medo, Pai, exista o Teu amor, Pai. Porque a Tua palavra diz que o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo, Pai. Cuida, Pai, da Carmina, Pai.
A dona Araísa, Senhor, cuida deles, Senhor. Abençoa a vida de cada um deles, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do Aguinaldo, Pai, porque o Senhor tem trazido ele até aqui, Senhor. Ensina a ele, Pai, a tua verdade, Pai. Ensina a ele, Pai, que o Senhor não é um Deus, Pai, de longe, mas é um Deus de perto, Pai. O Senhor se sacrificou naquela cruz para que nós tivéssemos vida, Pai. Não a vida que esse mundo oferece, Pai. E que não é a igreja que vai dar a ele uma vida nova, Pai, mas o sacrifício do teu Filho Jesus, Pai. E que ele receba, Pai, essa fé para crer no teu nome, Pai. Que ele possa ver em cada um de nós, Pai, essa alegria que só provém do Senhor, Pai. Cuida, Pai, do irmão Lúcio, da Neuzinha, Pai. Oh, Pai, que privilégio é servir ao Senhor com eles, Pai. Oh, Senhor, fortalece o coração deles, Pai. Fortalece a fé deles, Pai. E que eles vejam o Senhor, Pai. Em cada circunstância da vida deles, Pai. Que eles entendam, Senhor, que o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é soberano sobre todas as coisas, Pai. Os filhos não são nossos, Pai. Os filhos são do Senhor, Pai. Assim, Pai, nós os entregamos nas tuas mãos, Pai. Que nós possamos apenas ser intercessores, Pai. Orar por eles, Pai. Assim como por nossos maridos, esposas, Senhor, mães, pais. Que o Senhor faça a tua vontade na vida de cada um deles, Pai. Pai, cuida, Pai, da Simone, Pai. Família do Pedro, da Val, Senhor. Que haja firmeza, Pai. Que haja alegria, Pai. Que haja entendimento, Pai, que a vida com Cristo, Pai, nesse mundo, Pai, não é ausência, Pai, de tribulações, Pai. Pelo contrário, Pai, nesse mundo nós teremos muitas aflições, Pai. Mas o Senhor venceu o mundo, Pai, e assim contigo nós venceremos também, Pai. Fortalece, Pai, a fé deles, Pai. Que eles estejam firmados, Pai, na tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida deles, Pai. Oh, Pai, cuida dos Silas, da Bruna, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra, Pai, seja âncora, Senhor, para a alma deles, Pai. Oh, Senhor, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Pai. Oh, Pai, que nós possamos te buscar, Pai, com entendimento, Pai. E nós temos estudado e visto, Pai, que o entendimento, o conhecimento da tua palavra não é um conhecimento intelectual, Pai, mas é um conhecimento prático, Pai, que nós possamos praticar a fé que nós recebemos do Senhor, Pai. Oh, Senhor, abençoa, Pai, a vida do Fábio, da Gabriela, da Thalita, Pai, cuida da família deles, Pai. Senhor, que alegria nós temos, Senhor, em buscar ao Senhor junto com eles, Pai. Como eles nos animam, Pai. Como nós temos uma alegria tão grande, Senhor, em ver, Pai, as servos do Senhor, Pai. Buscando ao Senhor conosco, Pai. E nós somos fortalecidos, Pai. Nós somos animados, Pai. Que a vida do Fábio e da Gabriela, Pai, floresçam a cada dia, Pai. E teu Espírito Santo, Pai, encha, Pai, o coração deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, a vida da minha mãe, Pai. Cuida dela, Pai. O Senhor sabe, Pai, cada uma das suas dificuldades, Pai. Mas que ela saiba, Pai, que o Senhor Jesus está ao lado dela, Pai, caminhando com ela, Pai. Assim como a Luciana, Pai. O Senhor conhece o coração dela, Pai. Renova, Pai, essa alegria que só provém do Senhor, Pai. Que a paz que excede todo entendimento, Pai. Guarde o coração dela e a mente dela em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó, Senhor, guarda a vida da minha esposa, Senhor. O coração dela, Pai, seja um coração apegado ao Senhor, Pai. O Senhor quebre, Senhor, todo o orgulho, Pai. Que o Senhor, Pai, conceda, Pai, viver uma vida em humildade derramada aos teus pés, Pai. Assim como a vida da Luciane também, Pai.
vida do pastor Fernando, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor é bom, Pai. A tua misericórdia dura para sempre, Pai. Que meu coração, Pai, seja quebrado a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos faça de novo, Pai, para a tua glória, Pai. E que nós possamos viver vidas que agradam ao Senhor, Pai. Cada irmão, Pai, que nós entendamos a urgência, Pai, deste momento, Pai. O Senhor nos tem chamado, Pai. Que nós não sejamos negligentes, mas nós atendamos ao teu chamado, Pai. Como filhos fiéis ao Senhor, Pai. Nos ajuda a cada dia, Pai, que a tua boa mão esteja sobre nós, Pai. E como o teu povo, Pai, lá no deserto, Pai, que nós possamos experimentar, Pai, como é bom, Pai, quando nós somos obedientes e o Senhor está sobre nós, Pai. A tua bênção está sobre nós, Pai. Nós clamamos ao Senhor essa noite, Pai. Te agradecemos porque o Senhor começou uma boa obra em cada um de nós. E o Senhor irá aperfeiçoá-la até o dia que nós estaremos para sempre com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Peço que vocês abram suas Bíblias em Atos, capítulo 4. Hoje nós vamos meditar dos versos 1 até o verso 22, falando sobre Pedro e João diante do Sinédrio, pregando em tempos de perseguição. E não é por um acaso que exatamente no dia de hoje também é feito o DIP, que é o Dia da Igreja Perseguida. Portas Abertas, que é o ministério que trabalha com essas igrejas, todo ano realiza esse trabalho. Então, antes de começar aqui a nossa mensagem, eu quero passar o vídeo onde eles falam justamente sobre esse dia, para a gente poder entender um pouquinho o contexto do que é realmente ser uma igreja perseguida, que tem tudo a ver, inclusive, com a mensagem que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Eu vou pedir para estar passando o vídeo. Já imaginou perder tudo que você se dedicou a construir por amor a Jesus? Para sobreviver, milhares de cristãos perseguidos abandonam seus lares e sonhos somente para não abandonar Jesus. Mais de 68 milhões de pessoas ao redor do mundo foram forçadas a deixar suas casas devido à guerra, instabilidade socioeconômica, perseguição religiosa e outras violações dos direitos humanos. Sobrevivendo em situações precárias em acampamentos improvisados, tornam-se deslocados internos. Nossos irmãos e irmãs na fé não são exceção. Frequentemente, eles são negligenciados e ignorados, e suas histórias silenciadas. Hoje, longe de suas casas, empregos e comunidades, eles se somam aos milhões de cristãos em todo o mundo que vivem circunstâncias perigosas em seus países. Estima-se que até o fim de 2022 havia mais de 16 milhões de deslocados internos somente na África subsaariana. E de acordo com pesquisa da Portas Abertas, o número de cristãos deslocados internos subiu 120% no último ano, sendo que a maior parte está na Nigéria e em Mianmar. Ao escolher seguir a Jesus, nossos irmãos em Cristo lutam diariamente para sobreviver à instabilidade e insegurança,
mas seus olhos estão fixados nas promessas de Deus. Resiliente, a igreja perseguida resiste. Ela não abandona a fé. Ela reconstrói sonhos e persiste, contando com o apoio da Igreja Global para divulgar sua história e manter-se firme. Como parte do corpo de Cristo, nós podemos fazer a diferença por meio de oração e ajuda prática. No dia 15 de junho, você pode organizar um momento de oração em sua igreja e participar do Domingo da Igreja Perseguida 2025. Compartilhando a realidade dos cristãos perseguidos com sua comunidade e levando socorro aos cristãos deslocados por causa da violência. Acesse o site portasabertas.org.br/DIP e participe. Muito bem, esse é o vídeo de divulgação desse dia da Igreja Perseguida com o tema Forçados a Fugir. Eu sempre gosto de compartilhar e olhar para estes irmãos, porque é uma realidade fora da nossa. Uma realidade onde eles realmente têm que lutar pela fé. Eles realmente têm que perseverar no caminho do Senhor. E a palavra de hoje talvez nos traga um consolo, um alento, um direcionamento de como nós vamos poder viver, mesmo diante das perseguições e das aflições que muitas vezes nós sofremos. Atos capítulo 4, a partir do verso 1, diz: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: Com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham o que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo,
porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Irmãos, vocês já pensaram em como as nossas vidas, elas podem parecer seguras e estáveis e até confortáveis em relação aos de muitos cristãos que vivem em países onde o evangelho é proibido? Aqui a gente passou um vídeo só de divulgação, mas existem outros vídeos que falam especificamente do testemunho dessas pessoas. Pessoas que precisaram deixar as suas casas, pessoas que precisam viver literalmente fugindo entre as florestas, dormindo no meio de barracas, com suas famílias, com suas crianças, muitas vezes passando ali ao relento da noite, com fome, com sede. Irmãos, comparados a esses irmãos, nossas vidas são confortáveis. Nós temos um local onde nós temos liberdade para nos reunir e adorar a Deus. Bancos almofadados. Tem lugares em que eles nem isso têm. Um local fechado, onde nós estamos protegidos do frio, da chuva, ou até mesmo, às vezes, do calor. E essas pessoas, muitas vezes, não têm lugares assim. Agora, o que acontece quando essa tranquilidade ela for ameaçada? E se porventura nós chegarmos num período em que talvez nós não tenhamos um lugar como esse, talvez tenhamos que viver escondidos em nossos lares, fugindo, com medo de sermos descobertos. O que acontece quando a fé que nós professamos, ela é colocada à prova? Será que nós resistiríamos? Será que nós permaneceríamos firmes na nossa fé? Irmãos, hoje nós vamos olhar para um momento da igreja primitiva que nos ensina sobre coragem, fidelidade e também sobre o poder do Espírito Santo diante da perseguição. Nós vimos que o Pentecostes marcou uma verdadeira transformação na vida da igreja, porque antes deles receberem o Espírito Santo e serem preenchidos pelo poder do Espírito Santo, os discípulos estavam escondidos. Os discípulos estavam assustados e permaneceram trancados dentro de um cômodo. Se nós voltarmos um pouquinho só aqui, no Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Homens que estavam com medo, temerosos, porque o mestre deles havia acabado de ser morto numa cruz. A esperança deles parece que havia se findado. Contudo, após eles serem cheios do Espírito, essas mesmas pessoas que antes estavam ali com medo, assustadas, trancadas dentro daquele cômodo, eles agora se tornam corajosos. Eles agora se tornam destemidos mesmo diante das ameaças e das perseguições. O texto aqui diz para nós que eles foram presos, recolhidos ao cárcere, até o dia seguinte. E um pouco mais à frente, no capítulo 5, no versículo 18, acontece a mesma coisa. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Irmãos, ao longo da história, a igreja de Jesus, ela tem enfrentado momentos difíceis e de perseguição, onde muitos são forçados a fugir e a se esconder para poder salvar as suas vidas.
Eu estava ouvindo testemunho de Mianmar, a cidade ali da Índia, onde os cristãos estão sofrendo a perseguição e muitos estão fugindo ali pelas florestas. E o pastor daquela comunidade, ele diz, tem momentos em que quase a gente abandona a fé. É difícil ser pastor num contexto desse. Ter que manter a fé e ainda manter as pessoas confiantes em Deus, nas promessas de Deus, mesmo enfrentando essa dura perseguição. Nós sabemos que nos primeiros 3 séculos, os cristãos foram perseguidos pelos romanos. Eles foram jogados aos animais selvagens, eles foram crucificados, usados como tochas humanas, torturados de todas as formas mais cruéis possíveis. Mas mesmo assim, muitos desses mártires enfrentaram a morte com coragem. E isso é o que impressionava os seus perseguidores. Segundo a tradição, a maioria dos apóstolos sofreram perseguição e tiveram mortes violentas, exceto João. O apóstolo João foi o único que teve a morte natural. Eu até coloquei aqui uma figura, se puder passar para mim, de como morreu cada um dos apóstolos. Filipe morreu crucificado, Simão Zelote crucificado, Pedro crucificado de ponta cabeça, André crucificado em cruz em forma de X, Bartolomeu crucificado, Marcos foi queimado, Paulo decapitado por espada, Tiago menor, o irmão de Jesus, teve o crânio arrebentado, Tomé morreu por uma flecha, Judas, o outro Judas, não o que traiu Jesus, foi morto por machado, Matias foi decapitado, Mateus também foi morto por uma lança, Tiago maior, que era o irmão de João, também foi decapitado por espada. Todos os apóstolos tiveram mortes terríveis, exceto João, que recebeu a revelação do Apocalipse. Deus o preservou. No entanto, ao contrário do que muitos possam imaginar, essas dificuldades, elas não destruíram a igreja. Muito pelo contrário, elas fortaleceram a igreja. Elas provaram a fé da igreja. Da mesma forma, irmãos, que os testes fortalecem uma pessoa, as provas que a igreja enfrenta ajudam ela a amadurecer. Depois de passar por 3 séculos de ataques violentos, a igreja acabou se tornando uma força importante dentro do Império Romano. Como disse o teólogo Tertuliano, ele diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Irmãos, nós estamos aqui porque muitos derramaram literalmente do seu próprio sangue. Em muitos lugares ainda, eles são perseguidos e mortos por causa da sua fé. Mas existem muitos lugares, irmãos, em que o inimigo, ele passa a agir de uma forma um pouco mais sutil. Não através de uma perseguição física, não através da crueldade. C.S. Lewis, no livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, ele mostra ali que os ataques de hoje, eles não ameaçam tanto o corpo, mas sim o espírito. Porque nós passamos a ser atacados no nosso orgulho, nós passamos a ser atacados na nossa necessidade de ser aceito, no nosso status social, na nossa busca por ser livre do sofrimento. E dessa forma, então, Satanás vai conseguindo enfraquecer a força espiritual da igreja, porém, sem precisar matar aqueles que são fiéis.
E, na verdade, muitas pessoas, inclusive, deixam de seguir a fé, não porque são perseguidos, mas porque eles vivem vidas egoístas. Muitos cristãos deixam de seguir a fé porque eles vivem vidas mundanas, vidas satisfeitas com a rotina, sem buscar o reino de Deus. Muitos deixam de seguir a fé porque simplesmente se acomodaram. Essas pessoas, irmãos, que parecem tranquilas, são as mais difíceis de serem atraídas para Deus, do que por aquelas que realmente estão enfrentando perseguições e realmente precisam de coragem e dão a vida pela sua fé. A primeira oposição à igreja, como nós vemos aqui, ela veio logo após o início da história da igreja. E ela veio justamente dos próprios líderes judeus que haviam participado da execução de Jesus. O que na verdade não era nenhuma surpresa, porque o próprio Jesus já havia predito isso. O próprio Jesus já havia dito que isso iria acontecer. No Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Não era nenhuma surpresa que esses apóstolos fossem perseguidos. E esse texto de Atos registra o primeiro foco de perseguição contra a igreja. Contudo, mesmo diante da perseguição, esses homens mantiveram a coragem, a fidelidade na proclamação do Evangelho de Cristo. E o que eu quero refletir aqui nessa noite, meditar com vocês, é como nós podemos aplicar essa coragem e fidelidade em nossos dias, quando a pressão, o medo ou até a perseguição nos desafiam a permanecer firmes na nossa fé. Primeira coisa que nós vemos aqui é que a perseguição, ela não impede a ação de Deus. A perseguição não impede a ação de Deus. Do verso 1 ao verso 3, em especial o versículo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Lembre-se que Pedro e João, no capítulo ali anterior que nós refletimos na semana passada, eles se dirigiam o tempo para a oração da tarde, 3 horas da tarde, e encontraram um homem coxo, logo na entrada ali, principal da porta do templo. Aquele homem, ao se dirigir a eles pedindo uma esmola, Pedro então diz a ele: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E Pedro então, dando-lhe a mão, de um salto, aquele homem saiu pulando e glorificando a Deus. E todos então, atônitos, se reuniram em volta dos apóstolos e Pedro começou a pregar sobre Jesus. Era por causa disso que eles estavam sendo presos. Mas diante da pregação de Pedro, o texto diz que muitos que ouviram a palavra aceitaram essa palavra. Os apóstolos pregavam a ressurreição dos mortos através de Jesus Cristo. Entre os líderes religiosos que foram ali para ver o tumulto causado pela cura do homem coxo,
estavam sacerdotes que realizavam o sacrifício da tarde, o capitão da guarda, que era responsável por manter a ordem ali no templo, e aqueles que pertenciam a um partido chamado Partido dos Saduceus, que eram exatamente pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Só para a gente entender um pouquinho aqui, irmãos, no judaísmo do primeiro século, existia ali 4 principais grupos religiosos, geralmente religiosos e políticos, eles estavam muito ligados com isso. Existiam os fariseus, que eram os guardadores ali da lei. Existiam os essênios, que eram aqueles que viviam um pouco mais exclusos ali da sociedade. Existiam os zelotes, que era aquele que realmente queria brigar e partir ali realmente para cima de Roma. E existiam os saduceus, que eram aqueles que dominavam a parte ali política e religiosa do tempo. E os saduceus, apesar de eles serem em pouco de número, mas eles tinham uma influência muito grande, porque eles controlavam a liderança religiosa e política na época de Israel. Eles eram, na sua maioria, pessoas ricas, que tinham as suas próprias terras. Então, para proteger os seus privilégios, para poder manter o poder, eles geralmente apoiavam o governo romano e evitavam qualquer tipo de oposição direta a Roma. Porque eles não queriam perder, é claro, o poder que eles tinham. E esses líderes que estavam ali incomodados porque os apóstolos estavam ensinando o povo sobre Jesus. Eles acreditavam que o ensino da palavra era a responsabilidade deles. Homens estudados, homens treinados para isso. E eles ficaram irritados, porque os apóstolos estavam falando sobre a ressurreição dos mortos, algo que eles não acreditavam. Aliás, teve um confronto que eles tiveram com Jesus, em que eles mostram exatamente isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, eles vão ali interrogar Jesus a respeito de algo que nem eles acreditavam, mas eles queriam provar Jesus. E aqui no capítulo 22 de Mateus, verso 23, diz assim: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. E respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vejam que a hipocrisia desses líderes religiosos, quererem confrontar Jesus numa coisa em que nem eles mesmos acreditavam, nem eles mesmos criam. E era talvez por isso que eles também estavam aqui enfurecidos contra os apóstolos. Porque a ressurreição de Jesus colocava a doutrina deles em dúvida diante do povo. Os desacreditava diante do povo. A maior irritação desses líderes judeus era justamente o fato de Pedro e João estarem proclamando Jesus como ressuscitado. E como Jesus tinha sido morto por blasfêmia, a coragem dos apóstolos em afirmar a ressurreição de Jesus era vista como uma afronta direta à autoridade deles. E apesar da oposição, nós vemos aqui que muitos ainda
se converteram. Irmãos, a prisão dos apóstolos não impediu a divulgação da palavra de Deus. Muitos que ouviram, creram. E o texto diz que chegou o número a quase 5.000 na igreja de Jerusalém. Ao longo da história, irmãos, a perseguição, ela acabou impulsionando o crescimento da igreja. Ao invés de recuar, muito pelo contrário, o evangelho continuou avançando. A palavra de Deus continuou crescendo e muitas pessoas continuaram se convertendo. Depois dessa passagem, a igreja ela começou a crescer de tal maneira que Lucas, quem escreveu o livro de Atos, ele não passa a falar mais em números, mas ele passa apenas a destacar o avanço contínuo do evangelho ao longo dos capítulos. Por exemplo, quando você vai para o capítulo 5, versículo 14, diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Depois você vai para o capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Depois lá no capítulo 9, no verso 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Depois no capítulo 12, versículo 24, entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Capítulo 16, no versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Depois no capítulo 19, versículo 20, diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Lucas, acho que olhando o crescimento da igreja, falou: vou parar de contar, não dá para contar mais não. O evangelho está se expandindo, a coisa está crescendo demais. Então eu só vou relatar isso, que a igreja está crescendo, a palavra está se expandindo e o reino de Deus continua sendo pregado. Por isso, irmãos, que esses líderes decidiram agir rapidamente para poder acabar com o movimento antes que ele crescesse. Por isso eles mandaram prender ali a Pedro e a João. E esse é um exemplo de como um grupo ele pode simplesmente, para proteger os seus interesses, impedir que a verdade seja ouvida ou compartilhada. A conversão dos quase 5.000 nos mostra que, mesmo quando somos perseguidos, a palavra de Deus é poderosa para transformar vidas. Não importa, irmãos, quem é que vai se levantar, aonde a palavra chega, pessoas se convertem. E o que isso nos ensina? Quantas vezes nós nos sentimos intimidados em compartilhar a nossa fé simplesmente por medo de rejeição e crítica? Quantas vezes você deixou de falar de Jesus por causa do medo, por causa da vergonha, por causa de ser criticado? Nós precisamos entender que a verdadeira autoridade vem de Deus. É Ele quem nos capacita a falar com coragem. Da mesma forma que Pedro e João, nós devemos confiar na palavra e no Espírito Santo, mesmo diante de ambientes hostis. Quando Deus chamou o profeta Jeremias para ser profeta das nações, em Jeremias capítulo 1, versículo 4, a resposta que Deus deu para ele foi essa: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança.
Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Jeremias estava ali temeroso. Senhor, eu não sei falar direito. Eu não sei pregar o seu evangelho. E Deus diz: não diga isso, porque eu vou te enviar às nações. Você vai falar da palavra. Você vai pregar. Não tenha medo. Sou eu quem estou te enviando. E o próprio Jesus, quando trouxe a promessa do Espírito, ele diz: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Não tenha medo de falar de Jesus. Não importa onde seja, abra a boca e fala, porque não é você quem vai estar falando, é o Espírito Santo que vai estar falando através de você. Esse é o primeiro ponto, irmãos, que nós temos aqui. A segunda coisa que nós podemos aprender é que a perseguição nos desafia a manter a fidelidade a Deus e também a sua palavra. Porque esses homens, mesmo depois que eles foram presos, levados diante do Sinédrio, eles não se calaram. Eles falaram com coragem, com ousadia. Como eu tenho destacado aqui, a perseguição nunca conseguiu impedir o crescimento da igreja. Quanto mais a igreja era perseguida, mais forte ela fica pelo poder do Espírito Santo. Por isso que prisões e ameaças não conseguem parar o avanço da igreja. Ela não consegue impedir que novas pessoas se juntem à igreja. No texto que nós lemos aqui, diz que no dia seguinte, o conselho religioso, que era conhecido ali como Sinédrio, reuniu-se como um tribunal de inquérito, justamente com a intenção de parar as atividades dos apóstolos e a perturbação da ordem no templo. O sistema religioso judaico, irmãos, havia se tornado tão corrupto que os cargos eram passados de um parente para outro sem nenhuma consideração pela palavra de Deus. Quando nós lemos a resposta de Pedro diante do Sinédrio, nós podemos perceber aqui uma de suas maiores demonstrações de coragem. Porque, irmãos, pensem bem, Pedro, depois de haver negado seu mestre num contexto bem parecido com o qual ele estava aqui enfrentando, ele agora fala diante de homens ricos, intelectuais, poderosos. Mas, irmãos, é o mesmo Pedro que semanas antes havia negado a Jesus. E ele sabia que aquele mesmo tribunal tinha condenado Jesus à morte. E ele, ao se posicionar, também estava arriscando a sua vida. Mas a palavra diz que, cheio do Espírito Santo, Pedro queria que todos soubessem que o milagre tinha acontecido pelo poder e no nome de Jesus de Nazaré, o Messias que eles haviam crucificado. O verso 11 do capítulo 4 diz isso. Aliás, o 10 e o 11 diz: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Irmãos, isso mostrava que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e confirmava que ele era o verdadeiro Messias. E eles tentaram desacreditar a mensagem de Pedro. Porém, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele proclamou com coragem: saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado em nome de Jesus, o Nazareno, que vocês crucificaram,
que vocês levaram para a cruz. É esse Jesus. A oposição não foi obstáculo, mas foi uma oportunidade de Pedro testemunhar com muito mais ousadia. E os apóstolos deixaram claro que Jesus é a pedra angular que os judeus rejeitaram. Ele é o único Salvador debaixo do céu que pode dar vida eterna, irmãos, a todos aqueles que nele creem. E é isso que Pedro destaca aqui no verso 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Só em Jesus há salvação, em nenhum outro. Ele é o único. Quando as autoridades questionaram a Pedro sobre o milagre, Pedro não quis se gabar, e muito menos ele quis se proteger. Ele não se colocou no centro. Pelo contrário, irmãos, ele deu todo o crédito a Jesus Cristo. Ele exaltou o nome de Cristo. Irmãos, entenda, o inimigo quer justamente o contrário disso. O inimigo, ele faz com que, diante do sofrimento, a nossa preocupação seja, sabe, com o quê? Com a nossa proteção. E não em glorificar a Deus. Mas o nosso objetivo maior na vida deve ser sempre honrar e exaltar o nome do Senhor, mesmo diante de situações difíceis. Quando Jesus prega o seu famoso Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, do versículo 11, ele fala exatamente isso. Ele diz assim: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O que isso nos ensina, irmãos? Nós enfrentamos oposição na nossa vida, seja na escola, no trabalho, na família, onde nós estivermos, nós enfrentamos oposição. Só que ao invés de recuar, nós devemos usar essas situações para testemunhar de Jesus. A perseguição ou o conflito, eles fortalecem a nossa fidelidade. Se nós confiarmos no poder do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, é esse Espírito que irá nos fortalecer. Aqui em Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20, diz assim: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Era exatamente isso que Pedro e João estavam experimentando. O Espírito Santo falando através deles. Irmãos, quando nós passamos por dificuldades pessoais, nós temos a oportunidade de mostrar a nossa confiança em Deus, obedecendo a palavra de Deus, não se deixando levar pela ansiedade, pelo medo e nem pela tristeza.
Porque, irmãos, quando nós passamos por dificuldades, se nós, como crentes fiéis a Cristo Jesus, confiantes na palavra de Deus, nos desanimamos, andamos ansiosos e preocupados, como nós pregaremos o Evangelho para as pessoas de que elas devem confiar em Deus, se nem mesmo nós estamos confiando? Como você vai falar para a pessoa não ficar ansiosa se muitas vezes você é a primeira a ficar ansiosa? Como você vai falar para as pessoas não fique triste se você é a primeira pessoa a ficar triste? Como você vai falar para as pessoas confiar em Deus se você é a primeira pessoa que demonstra que não confia em Deus? Qual é a autoridade e a veracidade da sua mensagem? Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Todos nós andamos, irmãos, pelo vale da sombra e da morte. Mas não podemos nos esquecer que Deus não nos abandona. Deus está conosco. Quando Abacuque, um dos profetas que eu mais gosto aqui do Antigo Testamento, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Confiança em Deus. Sexta-feira, nós estivemos ali no hospital, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. O Mateus está fazendo estágio lá com a gente, ele me acompanhou, e um dos pacientes que nós abordamos, católico, mas conversando com ele, você percebe que, você fala, esse homem é muito crente. Esse homem é muito crente. Eu fui pregar para ele, ele pregou para a gente, né, Mateus? Ele que pregou para a gente. A gente começou a compartilhar a palavra e ele começou a falar da palavra de Deus para a gente. E ele mesmo disse: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu sei que eu estou aqui, mas o Senhor é quem me ajuda, o Senhor é quem me sustenta. Não podemos, irmãos, nos deixar ser levados pela tristeza e ansiedade, se a nossa confiança está no Senhor. Em terceiro lugar, a lição que nós aprendemos aqui é que a perseguição, ela testemunha o poder de Deus. Do verso 13 até o verso 22 mostra exatamente isso. O texto começa dizendo assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quando os líderes reconheceram que Pedro e João eram homens sem instrução formal, eles ficaram impressionados, porque o texto diz claramente que eles perceberam, eles andaram com Jesus. Esses homens andaram com Jesus, porque eles estão falando da mesma forma que Jesus falava. Eles estão pregando da mesma forma que Jesus pregava. Os membros do Sinédrio, quando viram a intrepidez e a coragem dos discípulos, lembraram-se justamente isso.
Eles lembraram-se de alguém que também enfrentou as suas acusações com dignidade e com coragem, que era o próprio Cristo. Então eles reconheceram, esses homens também estiveram com ele. E eles perceberam que os discípulos refletiam o ensinamento e a coragem de Cristo, mesmo sem formação rabínica. Eu creio que nessa hora, Jesus deve ter ficado muito contente. Jesus deve ter ficado muito alegre por saber e ver ali a vida dele se manifestando na vida dos seus discípulos. Irmãos, o poder deles vinha de Deus. O poder deles não vinha de habilidades humanas. E esta coragem foi que os discípulos depois foram pedir a Deus em oração, e que caracterizou a maneira deles falarem em público. Porque depois que eles foram ali perseguidos, muitas vezes, qual era a oração que eles faziam? Veja aqui no capítulo 4, verso 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles não pediram, Senhor, nos livra dessa perseguição. Senhor, nos tira desse sofrimento. Não, eles falaram, Deus nos concede a coragem para continuar pregando, para continuar falando. No verso 31 aqui desse capítulo diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E quando você vai um pouco mais à frente, capítulo 9 de Atos, versículos 27 e 29, diz assim, mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Quando você vai para o capítulo 13, versículo 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aqui que nos volvemos para os gentios. Capítulo 14, versículo 3, entretanto demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Capítulo 18, versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Capítulo 19, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. E capítulo 26, versículo 26. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em lugar escondido. Irmãos, vejam que todos os textos falam que os apóstolos falavam ousadamente, com coragem, sem medo. Diante das ameaças e perseguição, nós vemos que os discípulos, eles não pediram livramento, eles pediram coragem e ousadia para continuar falando da palavra de Deus. E aqui agora eu quero fazer uma pergunta para você refletir. O que você tem pedido ou pede a Deus diante das dificuldades que você passa ou está passando? Qual é o seu pedido que você faz a Deus diante das dificuldades que você passa ou está passando? Esses homens não pediram para que Deus os livrasse
Esses homens pediram: Senhor, nos dá mais coragem ainda para a gente continuar pregando. Senhor, me dá mais coragem ainda para eu continuar vivendo essa fé em Cristo Jesus, independentemente da situação que eu estou vivendo neste momento. Pedro e João, eles não tinham o prestígio da liderança religiosa. Mas sabe o que diferenciava eles? O texto diz claramente: eles haviam estado com Jesus. Você quer coragem para você viver a sua fé? Então você precisa estar com Jesus. Você precisa andar com Jesus. Você tem andado com Jesus? Jesus tem feito parte da sua vida? Porque esses homens tiveram essa coragem, porque o texto diz claramente: eles haviam estado com Jesus. Eles não podiam se calar diante da manifestação do poder de Deus. E pelo fato de terem testemunhado pessoalmente deste poder na vida de Jesus, o poder que agora estava sobre eles através do Espírito Santo. Os apóstolos, irmãos, estão focados em levar as boas novas de Cristo, porque eles perceberam que muitas pessoas estão caminhando para a perdição eterna, e eles sabem que só Jesus é que pode salvar. Por isso eles permaneceram fiéis, alertando e orientando sobre o caminho da verdade. As ameaças humanas não conseguem abalar o verdadeiro cristão. Sabe por quê? Porque ele sabe que o que vem do homem é passageiro, mas as bênçãos de Deus são eternas. Quem tem a sua vida em Cristo, quem anda com Deus, não se abala por qualquer coisa. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para me guardar. Quando você vai para o Salmo de número 27, verso 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Quando você vai para o Salmo 121, verso 1 e 2 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando você vai para Romanos, capítulo 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, palavra de Deus, promessas de Deus para a nossa vida. O sofrimento que nós passamos aqui, as lutas que nós enfrentamos, não se compara com as bênçãos que Ele tem preparado para cada um de nós. Mesmo diante da ameaça de prisão
eles não podiam deixar de falar daquilo que eles tinham visto e ouvido. O Sinédrio, irmãos, estava vivendo o seu pior pesadelo. Aqueles homens estavam vivendo o pior pesadelo, porque eles haviam condenado Jesus por afirmar ser o Messias. E agora os seus seguidores continuavam espalhando a mesma mensagem: ele é o Messias. Diante disso, temendo que essa verdade se espalhasse ainda mais, eles decidiram agir. E para impedir que a mensagem se difundisse, eles tentaram intimidar os apóstolos, ordenando que eles não falassem mais em nome de Jesus. Mas, irmãos, o texto diz, eles não podiam se calar. O que realmente demonstra o poder do Evangelho, irmãos, é a transformação na vida das pessoas. Havia um homem ali que havia sido curado e era nítido, porque todos viram que desde o nascimento ele sempre estava à porta do templo pedindo dinheiro, porque ele não podia andar, mas agora ele estava ali, de pé, saltando, glorificando a Deus, e isso ninguém podia negar, porque a palavra de Deus transforma vidas. O que realmente demonstra o verdadeiro evangelho é isso, irmãos. É ver um homem que era incapaz de caminhar, mas agora ele sai andando. É ver um cego que não enxergava, enxergando. Um bêbado se tornando sóbrio. Um dependente químico sendo liberto e cheio do Espírito Santo. Alguém que antes blasfemava, mas agora demonstra reverência. Um homem que era avarento, que se torna honesto. Um homem que era irado nas suas palavras, mas agora mostra mansidão nas suas atitudes. Uma pessoa que vivia na depressão, mas agora vive a sua vida com alegria. Irmãos, entenda que a religião do cristianismo, ela é feita de fatos concretos. Mudanças reais que só o amor de Deus pode promover. E como dizem, contra fatos não há argumentos. Quando nós estamos enfrentando os momentos difíceis, irmãos, muitas vezes a gente sente uma vozinha falando na nossa cabeça o seguinte, tentando nos convencer. Ela sussurra assim: olha, cuidado, se você não aceitar, você pode se complicar. Olha, assine esse documento e aí vai ficar tudo bem. Ou talvez fale para você assim: ó, você não vale nada. A sua vida não presta. Por que você não se mata de uma vez? Talvez essa vozinha na sua cabeça diga para você assim: olha, é culpa sua. Você nem deveria ter nascido. Irmãos, essas vozes são as vozes do inimigo. Não é a voz de Deus. Às vezes parece que a melhor saída é seguir as ordens do chefe, mesmo que elas não sejam justas. É oferecer uma propina para poder garantir um negócio. É entregar-se à ansiedade e à tristeza ao invés de confiar em Deus. Irmãos, é nesses momentos que nós precisamos estar atentos para não cair na tentação, para manter a nossa integridade, para manter a nossa confiança em Deus. Pedro deixou claro, irmãos, que quando há conflito entre as ordens humanas e os mandamentos de Deus, o que nós devemos fazer é priorizar a nossa fidelidade a Deus, mesmo que isso signifique desobedecer a autoridades humanas. Então nós precisamos confiar em Deus, não nos sentimentos do nosso coração, porque o coração é enganoso. E a aplicação que eu trago aqui é que muitas vezes nos sentimos incapazes, muitas vezes nos sentimos inseguros, inadequados para testemunhar, para falar. Mas, irmãos, nós precisamos depender do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá coragem, é o Espírito Santo que dá a palavra, é o Espírito Santo
que nos dá a força para testemunhar. Por isso não devemos abrir mão de nossa fé e ter medo de testemunhar. Devemos confiar no Senhor. Moisés, quando foi chamado por Deus, ele também ficou com medo. Ele diz: Senhor, manda outro no meu lugar, eu não sei falar direito. E Deus diz para ele: quem fez a boca? Quem fez o ouvido? Vai lá e fala. Prega a palavra. Não tenha medo de testemunhar da sua fé em Cristo. Não tenha medo de viver essa confiança em Deus. Irmãos, a história de Pedro e João nos mostra que a verdadeira igreja de Cristo é aquela que, quando ela está ameaçada, ela ainda permanece firme na palavra de Deus. Ela confia na autoridade do Espírito Santo. Em nossos dias, nós enfrentamos muitas formas de perseguição. Seja ela de maneira sutil ou seja de forma aberta. Mas nós enfrentamos perseguição por causa da fé. Mas o chamado de Deus para nós é para sermos fiéis. O chamado de Deus para nós é para sermos corajosos, dependentes dEle. Nós aprendemos que assim como a igreja primitiva enfrentou perseguições e dificuldades, devemos manter a nossa fé, a nossa coragem e fidelidade a Deus, confiando no poder do Espírito Santo. Portanto, irmãos, é fundamental que em nossos dias enfrentemos os desafios com coragem, sempre priorizando a nossa fidelidade a Deus, testemunhando com ousadia, sabendo que as provas elas vão fortalecer a nossa fé. O poder de Deus é que nos capacita a superar qualquer adversidade, qualquer oposição. Então não se deixe ser levado pelas circunstâncias difíceis. Não deixe ser levado, irmãos, por aquilo que a vida te traz, mas permaneça firme e confiante em Deus e na palavra de Deus. E eu quero finalizar aqui deixando um desafio para você. Você está disposto a se colocar em risco por causa do nome de Cristo? Você tem apoiado a sua fé na palavra de Deus e no Espírito Santo para enfrentar as suas dificuldades? Então que você possa sair daqui com essa determinação, irmãos, de que mesmo em tempos difíceis, você vai permanecer e vai testemunhar, e vai ver Deus agir, e vai proclamar que Cristo é o Senhor da sua vida. E só Ele é que pode salvar. Que nós realmente possamos, irmãos, sustentar a nossa fé, e que Deus nos conduza à fidelidade, à coragem e à esperança. Até o dia em que nós veremos o reino de Deus se manifestar completamente. E nós estaremos junto com Ele. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de viver a sua fé em Cristo. Não importa qual é a dificuldade, qual é a adversidade que você está enfrentando. Saiba o Deus que você está servindo. Ele é o Criador dos céus e da terra. E Cristo é o Senhor de todas as coisas, inclusive da sua vida, se você entregou sua vida para Ele. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Bendizemos o teu nome pela tua palavra. Essa palavra, ó Deus, fiel e verdadeira, palavra de poder, palavra que vem do Senhor, ó Pai, e vem de encontro ao nosso coração, nos mostrando, ó Deus, e revelando, ó Pai, muitas vezes, as verdadeiras intenções do nosso coração. Muitas vezes em que nós nos deixamos ser levados pelas circunstâncias, pelo medo, pela tristeza. Muitas vezes, ó Deus, em que nós somos confrontados em abrir a nossa boca, ó Deus, para proclamar a Tua palavra e ficamos calados. Que tenhamos a coragem, ó Deus, que Pedro e João tiveram. Que muitos, ó Deus, estiveram e muitos estão tendo. Irmãos, ó Deus, que sofrem perseguição de forma dura.
onde literalmente, ó Pai, as suas vidas estão em risco, mas mesmo diante dessa perseguição, eles continuam firmes, perseverando, confiando no Senhor. Que nós possamos sempre, ó Deus, confiar em Ti, não nos entregando, ó Pai, diante das situações que a vida nos traz, mas vivendo, ó Deus, com fé, a fé que o Senhor nos deu e que nos ajuda cada dia a vencer, ó Deus, as nossas lutas e assim, ó Deus, proclamar a salvação em Cristo, a liberdade, ó Deus, que somente Jesus pode trazer, a alegria, ó Pai, que somente Jesus pode dar, a paz, ó Deus, que excede todo o entendimento e guarda o nosso coração. Que nós precisamos, ó Deus, realmente confiar mais em Ti, crendo no poder do Teu Espírito, na autoridade da Tua Palavra, e vivendo, ó Deus, a cada dia essa fé, de maneira que vidas sejam, ó Deus, impactadas pelo testemunho daquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, fortalece, ó Deus, a vida de cada um. Dá, ó Deus, sabedoria, discernimento, coragem e ousadia, para que realmente possamos viver cada dia honrando e glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Só uns recados para passar. Lembrando que essa semana nós não temos os nossos grupos de discipulado e crescimento, mas nós teremos o nosso encontro de casais. Vai ser na quinta-feira mesmo, embora seja feriado aí, mas nós vamos ter o nosso encontro especial de Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados já passou, mas ainda está dentro do mês. A ideia é a gente fazer aqui um jantar entre nós, né, para os casais. Então você, casado, está aí convidado e convocado para estar conosco na quinta-feira aqui à noite. Depois a gente vai agilizar aí a organização e estar divulgando para os irmãos como que a gente vai estar fazendo aí esse encontro de casais. Não sei se o Rafael quer falar alguma coisa em relação a isso. Depois a gente fala lá no grupo. Mas não deixe de participar com a gente, quinta-feira, às 19h30, aqui mesmo na igreja. A gente vai ter esse tempo junto, tá bom? E aí os demais avisos aí, que os irmãos já estão por dentro, já sabem. Fiquem atentos. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer a Deus esse tempo que nós passamos aqui. Ó Pai, muito obrigado, Deus, por este culto. Muito obrigado, ó Deus, pela presença, ó Pai, do Senhor em nossas vidas, o manifestar do Teu Espírito Santo aqui em nosso meio. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela Tua graça bendita, sendo, ó Deus, ministrada sobre as nossas vidas, pela Tua palavra fiel que vem de encontro ao nosso coração. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo conduzidos, ó Deus, pelo Teu Espírito. E sempre, ó Deus, confiando em Ti, tendo, ó Pai, essa ousadia, essa coragem que o Senhor nos concede através do Teu Espírito Santo, para testemunharmos, para falarmos e vivermos a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito, seja com o Teu povo que se une neste local e em toda a face da terra, até aquele dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.